Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de Deus tocar a sua vida, de abrir os seus olhos para o mundo eterno onde Ele está, para a realidade onde você está. Você é um ato de amor de Deus colocado nessa terra para fazer a diferença onde você está. Nós procuramos muitas vezes as respostas para as nossas adversidades e nós esquecemos que nós somos a resposta de Deus para essa geração, para esse ambiente onde você está, para a sua família, para o local aonde Deus tem te colocado. E nós estamos trabalhando dentro da nossa série O Resgate da Alma Imortal. Nós temos que voltar, queridos, a entender que nós já estamos dentro da realidade, da eternidade. E a partir dessa realidade de Deus, pensar as nossas propostas para a nossa vida, os nossos objetivos, aquilo que a gente vai construir em todas as áreas, pensar com os pensamentos de Deus, com o pensamento não da religiosidade, mas com o pensamento de quem já está inserido dentro da realidade eterna e que é um ser eterno, querido. Essa dimensão física um dia vai acabar para nós sairemos dessa dimensão física material, mas nós continuaremos, querido. E isso é uma verdade que tem que ser estabelecida dentro do nosso coração, para que a gente possa ter novamente a conexão restabelecida com o mundo onde Deus está, e a sua palavra passe a ser muito mais do que uma teoria para nós, mas uma verdade que nós vivemos a cada tempo, a cada momento. E nós estamos dentro desse tema do mês falando sobre algumas coisas que são normais para as pessoas do nosso tempo. As pessoas têm como normal, é normal ser assim, a pessoa já parte desse princípio de que as coisas são assim, e na verdade as coisas não são assim, elas ficaram dessa forma porque um dos motivos, eu não estou aqui para dar resposta de tudo, nem tenho essa pretensão, mas um dos grandes motivos do porquê algumas coisas que não deveriam ser normais têm se tornado normais para a nossa sociedade, para a nossa geração de hoje. Até quando você questiona, as pessoas falam: o que você está falando? Porque isso é tão normal, né? Justamente acontece por causa da desconexão com a alma imortal, com o ser espiritual eterno que nós somos. E as pessoas focadas apenas no mundo material, físico, efêmero e passageiro acabam então trazendo, querido, como normal algumas coisas. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a supervalorização do pet, dos animaizinhos de estimação que hoje tem um lugar à mesa como um ser humano em muitos e muitos lugares, queridos. E isso não significa que você está valorizando positivamente o seu pet, mas significa, em última instância, que o valor do ser humano está decaindo. Quando a gente valoriza algo, esse valor que nós estamos dando para algo, ele sai de um outro lugar. Então, nós passamos a valorizar algumas coisas e a desvalorizar outras. É assim quando você vem para Deus também, você valorizava, uma coisa que o sistema do mundo achava interessante. Quando você vem para Deus, você para de valorizar isso e passa a valorizar aquilo que Deus está te mostrando. É a mesma coisa. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso, como as pessoas têm vivido uma vida agora que não querem mais relacionamento com pessoas, e sim com animais. Por quê? Porque como estão fechadas dentro do mundo material, físico, efêmero e passageiro, o relacionamento com um ser que pertence exclusivamente a esse mundo é muito mais fácil. E a pessoa se relacionar com um ser, como um outro ser humano que toca a dimensão física, mas que é muito mais espiritual. E é muito mais difícil, tem muito mais nuances do que apenas se relacionar com um animalzinho, com uma planta, ou seja lá o que for. Por isso que nós temos visto isso se tornando normal, e isso não deveria ser normal. Isso é imposto pelo fato de as pessoas só se preocuparem com o mundo material, efêmero e passageiro. E hoje eu queria tocar em um outro assunto que também as pessoas têm tido como normal, mas que não é normal. E eu não estou aqui para simplesmente ficar levantando as polêmicas, mas sim para trazer você para refletir mesmo, para refletir com o que está acontecendo no nosso mundo, e para que você tire aí as conclusões de quanto as pessoas estão longe do mundo espiritual, do mundo
eterno, onde nosso Deus está, que é a realidade última realmente. E como as pessoas, estando longe desse mundo, têm entrado em uma deterioração constante. E uma vez refletindo, conversando com Deus, que você possa fazer o resgate dessa realidade aonde Deus está, essa realidade estável, essa realidade imutável, que permanece para todo sempre. E hoje eu queria falar e trazer a reflexão um pouquinho sobre as músicas, principalmente as letras, né, que nós estamos ouvindo ultimamente, né, que sendo assim uma crescente muito grande dentro da nossa sociedade. Em qualquer lugar que você vai, você consegue ouvir algumas músicas que são o normal de hoje, e músicas que realmente são terríveis, que degeneram, que destrói a pessoa, né, o ser humano, que diminui, que desvaloriza, que torna o ser humano uma coisa, apenas um objeto de prazer alheio, algo assim extremamente baixo, querido. Quantas letras de música nós temos visto essa baixeza, né, no sentido, em todos os sentidos, né? A gente pode até ampliar. Eu estudei música durante muito tempo, e nós vemos que até o sentido de harmonia, o sentido da melodia, o sentido mais amplo da música tem sido deteriorado, os estilos deteriorados, mas principalmente eu quero focar na questão da letra. Como a letra, ela faz pelo menos 3 coisas. Ela humilha e destrói o ser humano, o homem e a mulher, desvaloriza, coloca em uma posição de objeto do prazer alheio simplesmente, acaba realmente com a parte emocional, destrói as pessoas de uma maneira assim extremamente terrível, queridos, né? Que coisa mais terrível, que coisa mais destrutiva. Também humilham o relacionamento, né? O relacionamento que sempre foi cantado por tantas e tantas pessoas no passado e traziam realmente algo de bonito. Já não existe mais, querido. Existe apenas um relacionamento muito pueril, um relacionamento que é humilhante, e a gente percebe isso de uma forma assim tão grande. E também a desconexão com o eterno, né? Tudo gira em torno do agora, do momento, do prazer, daquilo que é apenas o consumir. Perceba, queridos, e com muita tristeza a gente tem visto essas músicas imundas entrando em lares, entrando em festas infantis, né? Principalmente adolescentes, jovens, adultos, e as pessoas estão lá ouvindo e não fazem caso, né? Normalmente quando você vai conversar com um pai ou uma mãe adolescente, ele fala assim: é coisa da idade, a gente também passou por isso. Passou não, no nosso tempo, no seu tempo talvez até algumas músicas a gente ouvia, mas não tinha essa conotação imunda de destruição realmente. As pessoas não prestam atenção na letra, mas aquilo está sendo usado, né, pelo diabo, o inimigo de nossas almas, para realmente denigrir, destruir, diminuir, a desvalorizar a pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com isso, e realmente mais do que esse tomar cuidado, né, porque nós temos que entender que os nossos ouvidos também, eles são janelas da nossa alma. Então o que nós estamos nos alimentando é aquilo que vai dar a sustentação para nós vivermos os nossos dias. Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas também refletir como a nossa geração, a nossa sociedade está desconectada, querido, do mundo eterno. Não se fala mais nesse mundo eterno, não se fala mais em histórias, né? Não se contam mais histórias, não se fala mais naquilo que é bonito da vida, querido, do bonito que Deus fez, da criação, do ser humano, né, sendo valorizado. Não, de maneira nenhuma. A grande maioria esmagadora das músicas comerciais que nós ouvimos hoje, ela traz esse fundo aonde realmente vem para desvalorizar o ser humano, queridos. E com muita tristeza eu ouvi uma cena que me chocou bastante. Era um pai que estava com a sua filhinha, que não tem mais do que 4, 5 anos de idade, como eu também tenho a minha. Estava com ela no seu pescoço, assim, sabe quando coloca a criança aqui? E ele estava levando uma caixa de som, e aquela caixa de som tocava uma música terrível, uma coisa assim extremamente feia, que destrói realmente a valorização da mulher. Falava sobre isso, né,
como a mulher falava sobre como usar e que é uma coisa, que é um objeto, e como isso é terrível. E essa pessoa desligada da sua alma imortal não entendia o mal que ela está fazendo para a própria vida, mas fazendo muito mais mal para a vida daquele pequeno ser imortal que estava nos seus ombros, a sua filha, né? O que será que está sendo construído dentro dessa criança? Isso é de doer realmente o coração, porque nós não estamos falando apenas de algo pontual, mas de algo que vai acompanhar essa pessoa durante a sua vida e vai formar o seu caráter, vai formar quem ela é, vai formar o que ela entende por valor de si mesmo. Então, querido, que coisa triste. Então perceba como as músicas elas têm seguido essa métrica, né? Essa métrica de valorização daquilo que é superficial, daquilo que é físico, daquilo que é passageiro, daquilo que é por um momento, que valoriza apenas uma pequeníssima parte do prazer. Nem sei dizer se isso realmente é prazer, porque da forma como nós entendemos, né, que do prazer no sentido espiritual mais amplo, de felicidade e de alegria, está tão longe dessa conexão. Então até chamar de prazer é muito pequeno, é uma palavra assim que se torna para este momento muito pequena, mas as pessoas pensam e vivem e cantam e ouvem apenas isso, como se isso fosse normal, e não é. Deixa eu compartilhar com você o que está escrito ali em Lucas capítulo 15, o versículo 13. Dessa vez eu queria analisar essa decadência do filho pródigo. Essa aqui é a parábola do filho pródigo que Jesus contou. E eu queria analisar alguns versículos que mostram a decadência desse filho pródigo, para nós entendermos em que pé a nossa geração está em relação às letras das músicas que vem acontecendo, que vem sendo trabalhada, construídas e colocada para as pessoas ouvirem como sendo normal. Olha o que está escrito lá no versículo 13 de Lucas capítulo 15, está escrito: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Nós sabemos que essa parábola faz uma relação, é uma figura do relacionamento que o Deus Pai tem com o ser humano, que é esse que vai embora da sua casa, ali em Adão e Eva, pé que vai embora, vai viver aquilo que o mundo está oferecendo, e lá na frente, quando Jesus vem, entrega a sua vida, então ele tem a capacidade de se arrepender, então, e voltar. E quando ele volta, ele tem esse abraço amoroso do Pai. Foi isso o que Jesus queria mostrar para a gente. Mas eu queria pegar essa partezinha da sua decadência, de quando ele sai da casa do seu pai, aonde ele tinha tudo que ele precisava, aonde ele era ajudado de todas as formas. Ele não consegue ver valor aonde ele está, e ele querendo viver apenas para o mundo físico, material, efêmero e passageiro. Ele sai então, e o que ele faz quando ele sai da casa do seu pai? Ele vai viver dissolutamente, porque é tudo o que acontece quando as pessoas estão longe de Deus. Não adianta quando a gente fala: não, eu posso viver longe da igreja, longe de orar, longe de ler a Bíblia. Não tem problema, tem problema sim, porque o mundo, o sistema do mundo, o império das trevas nunca para de lançar coisas ruins dentro de nós. É 24 horas, e se não existir um combate contrário a isso, que é aquilo que vem do céu, inevitavelmente a pessoa vai sucumbir, porque nós não temos estrutura em nós mesmos para suportar o que o mundo maligno tem para oferecer, para lançar sobre as nossas vidas. Sempre acabamos caindo. E veja o que acontece com ele. Ele sai da casa do seu pai, ele vai para uma terra longínqua, e imediatamente ele começa a desperdiçar todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, essa caída, essa decadência que o filho pródigo passa, nós percebemos muito claramente na letra das nossas músicas hoje. O que era no passado, o que é hoje, o tipo de música que era feito no passado, que tinha uma visão da eternidade, uma visão de Deus, uma visão mais ampla de uma história. Hoje não, hoje é resumida apenas em um momento onde as pessoas são objetos apenas,
desvalorizados diante de tantas coisas que aquilo está impondo para elas, querido. Então a gente percebe que ela foi se desgastando, foi realmente refletindo aquilo que foi sendo imposto ao ser humano ao longo do tempo, e isso traz consequências muito desastrosas. Eu queria que você refletisse, além de ver essa decadência que é tão evidente no nosso dia a dia e está em todos os lugares por onde nós vamos, a gente consegue ouvir exemplo dessa decadência. Eu queria que você pensasse como alguém que está preso, né, sendo tratado pela música, pela letra da música, como apenas um objeto de prazer alheio, algo para ser usado, para usar e ser usado. Como uma pessoa dessa, ela consegue criar, né, formas, caminhos dentro da sua mente para que ela possa resolver um problema, resolver uma adversidade, da onde ela vai conseguir força para suportar o momento de dificuldade que ela vem passando, o que vai acontecer, como que ela vai tratar os seus próprios relacionamentos, como que ela vai tratar a si mesma, como que ela vai olhar o momento que ela está passando em relação à história que ela é. Perceba que a gente acha que não, mas essas coisas, né, esse tipo de letra que é lançada aos nossos ouvidos, ela vai restringindo a nossa capacidade de pensar, vai colocando amarras cada dia mais apertadas em nós. E quando nós precisamos do nosso pensamento, nós precisamos desenvolver soluções e caminhos, querido, para que a gente possa sair de alguma adversidade. O fato de estarmos tão presos, o fato de sentirmos-nos desvalorizados, o fato de a gente olhar para nós e para o outro apenas como um objeto, faz com que caminhos que seriam importantes para a resolução de algum problema sejam completamente fechados. Então isso não tem nada de graça, isso não tem nada de apenas um momento da adolescência, da juventude, não. Isso é uma miséria realmente que está acontecendo. Eu queria que você pensasse e refletisse sobre isso, porque isso é normal. Isso é o normal hoje, né? Como as pessoas dizem, mas não é coisa nenhuma, querido. Lembre-se, nós estamos vivendo uma geração que está desconectada do seu mundo eterno, de quem realmente são, de Deus, né? Deus é apenas uma teoria. Deus normalmente não se manifesta de maneira prática, porque se eu não vivo a realidade de Deus, ainda que eu fale em seu nome, ele nunca jamais se manifestará na minha vida, porque eu estou vivendo apenas com os olhos do mundo material, físico, passageiro e efêmero. E essa é a dimensão, queridos, aonde Deus não vai atuar realmente. Ele vai atuar quando a minha visão ela for curada, quando a minha visão estiver dentro da realidade de um Deus que é imutável, que é eterno, que é o fundamento de todas as coisas, que é o meu próprio fundamento. Aí sim a fé vai ter sentido, a esperança vai ter sentido, e a gente vai perceber como essas letras que deixam o ser humano como um objeto apenas, como elas são horríveis, e a gente vai querer manter isso o mais longe possível de nós e de quem nós amamos. Reflita sobre isso e faça algo para proteger a sua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua família.